Olá, sétimo ano, vamos continuar, com o nosso conteúdo. As cores expressam sentimentos, certo? Então, vocês peguem um livro de artes, coloquem na página 36 do livro de vocês. E é importante estar ou com um marcador ou com um lápis para vocês grifarem as ideias principais do texto, certo? Então, nós temos aqui a imagem da Mona Lisa, que é uma pintura que foi feita por Leonardo da Vinci, uma das pinturas mais importantes da história da arte. Então, nós temos aqui, o que é que a gente vai entender aqui nessa página, de 36. Nós iremos entender as cores na pintura, certo? Não só na Mona Lisa de Da Vinci, mas em outras pinturas de outros artistas também, certo? Então vamos lá. Entre a Idade Média e a Idade Contemporânea surge o Renascimento, movimento intelectual e artístico que se originou na Itália, certo? Então a pintura renascentista, ela traz o uso da perspectiva, Perspectiva é tudo que está atrás, É tudo que está no fundo da Mona Lisa, ó. Então isso aí é perspectiva, Então a gente também pode chamar isso de perspectiva atmosférica, certo? Que é quando os artistas retratam a perspectiva na natureza, certo? Então o uso do claro e escuro que provoca o contraste da noção de volume dos corpos e objetos retratados. Então Leonardo da Vinci foi um artista que utilizou muito o uso do claro e escuro. E é possível observar esse uso aqui na Mona Lisa, certo? Então, a Mona Lisa, você percebe o contraste aí, o claro, o escuro. Então, isso era algo, o claro e escuro era algo que o artista utilizava muito em suas obras e utilizava com maestria, certo? Então, aqui nós temos surge a tinta a óleo, dando mais luz e mais força às cores utilizadas e deixando mais realista. Então, gente, antes da tinta a óleo, os artistas utilizavam pigmentos, E aí eles misturavam essas tintas, esses pigmentos, com gordura, só que aí quando descobriram a tinta a óleo, isso foi um grande feito para essa época, Porque a tinta a óleo ela tem mais durabilidade, ela traz mais luz, mais força para as cores, Então foi um casamento perfeito aí, Com a chegada da tinta a óleo. Então vamos lá entender um pouco sobre as cores em outras obras. Então nós temos aqui uma obra do impressionismo, que é de Claude Monet, Nós temos aqui as amápolas, que é retratada aí por esta moça e uma criança, e as flores, Então, o que é que a gente vai ver aqui, Então, vamos descobrir na leitura. Acompanhe aí no livro de vocês também. Então, o impressionismo foi um movimento que revolucionou a pintura, realmente, Assim como o Renascimento trouxe uma ideia nova, pensamentos novos, o impressionismo revolucionou, porque aqui no impressionismo é que começa a idade moderna, certo? Então vamos lá. Os artistas inovaram as técnicas, aplicando as tintas em pequenos toques de cor pura. E aí, na pintura impressionista, as figuras são transformadas em massas coloridas, sem contornos nítidos. Então, aqui nessa imagem, nós não percebemos a nitidez do contorno. A gente sabe que é uma moça, a gente sabe que é uma criança, que elas estão numa paisagem aí, campestre, mas a gente sabe, mas a gente não vê nitidez. É massa colorida, Só que nessa massa colorida tem o efeito, das figuras, só que não são nítidas, como na Mona Lisa. A gente percebe, que está tudo bem feitinho, está tudo bem lisinho, tudo bem contornado, A gente tem nitidez da figura, mas aqui no impressionismo nós não temos essa nitidez, Então são massas coloridas aí, que os artistas representam. Mais à frente nós temos o expressionismo, que no expressionismo os pintores utilizavam uma pintura dramática, procurando expressar sentimentos, amor, medo, solidão. Então
Então, na arte plástica, deformavam as figuras para retratar emoções e aspectos negativos da sociedade moderna. Então, como a miséria, a guerra e a fome, certo? Então, esses eram temas trabalhados aí no expressionismo, que é um movimento que chegou depois do impressionismo, certo? Então, o uso das cores puras, fortes e vibrantes, que nem sempre correspondiam à realidade. Então, contribuiu também para reforçar a ideia que esse movimento queria retratar. Então, as cores é fundamental. As cores, elas só vêm a agregar na ideia do artista, entendeu? Então, como é que eu quero representar algo que traz medo, que traz sentimento, que traz solidão? Por meio das cores e dos elementos que compõem a obra. Então, por isso que as cores só agrega, né? Agrega aos artistas, agrega a arte. É algo imprescindível na arte, certo? Aqui nós temos o cubismo, né? No cubismo existiu o abandono, né, da perspectiva. Então, algo que existia, que iniciou no Renascimento, no cubismo, isso se perde, isso não tem mais tanta valia, né? Então, a utilização do claro e escuro perde a sua função, que era dar volume aos objetos. Então, aqui a gente não tem volume, é praticamente uma animação, né? Não tem perspectiva definida, não tem volume, né? As obras são produzidas com total liberdade, né? No cubismo. Então, as cores mais comumente utilizadas, né, no início desse movimento era o preto, o cinza e o marrom, e tons de verde. Depois, né, as cores vivas se tornaram mais presentes, mas no início eram essas cores mais neutras, né, mais escuras, digamos, melhor dizendo, né? Então, essa obra é a obra Guernica, né, de Pablo Picasso. Então, meus amores, é praticamente essa, né, o nosso final aqui desse conteúdo, né? Lembrando que a gente está finalizando ele hoje. E aí tem uma atividade para vocês responderem as questões das páginas 39 e 40. Lembrando que na página 40 vocês vão ter apenas uma questãozinha para responder, que é a letra C da segunda, é a letra C aí da atividade de vocês, que começa na 39, certo? Ela finaliza na 40. Meus amores, um beijo e até a nossa próxima aula. Respondam as atividades e façam uma leitura nos conteúdos, certo? Tchau!